Olá, este é o programa Ser Mulher, o nosso espaço para evidenciar quem somos e o que desejamos nós, mulheres, na diversidade de papéis que desempenhamos. Eu sou Marciele Scarton, conduzo mulheres como você a realizarem os seus objetivos com equilíbrio e leveza. Te convido a me acompanhar também pelo Instagram, é só me seguir por lá, @Marciele Scarton. Hoje eu tenho um convite a uma importante reflexão. Será que nós, mulheres, somos realmente independentes? Essa é uma das principais conquistas femininas. E se eu te perguntar agora, para você pensar aí, qual foi a maior de todas as conquistas femininas? Eu me arrisco a dizer que vai passar à sua mente algo relacionado à nossa liberdade, justamente a nossa independência, que tem muito a ver com o nosso direito de estudar e principalmente de trabalhar fora de casa, de termos uma renda, de termos o nosso dinheiro. Desde 2016, quando eu comecei a palestrar sobre realização e felicidade femininas, eu faço essa pergunta à minha plateia e a resposta é unânime. Sempre pergunto, na sua opinião, na opinião de vocês, qual foi a maior conquista feminina de todos os tempos? E a resposta, como eu disse, sempre vem relacionada à independência. E de fato, essa é uma gigantesca conquista. Mas será que nós estamos desfrutando, vivenciando essa conquista na sua plenitude? Se compararmos com as mulheres do passado, com as senhoras do livro Mulheres do Interior, que nós entrevistamos para compor esse resgate sobre a evolução da mulher nos últimos 50 anos, sim, somos independentes na comparação com elas. Por quê? Essas mulheres do passado, elas, além de não poderem estudar, trabalhar fora de casa e por isso não podiam ter o seu próprio dinheiro, elas eram proibidas praticamente a tudo. Essas mulheres, elas não podiam nem escolher as suas próprias roupas. No tempo das nossas avós, quem escolhia, comprava os tecidos era o homem, né? O patriarca da família. Era ele que se deslocava até a área urbana das cidades para comprar os mantimentos para a família, incluindo os tecidos com os quais eram feitas as roupas. Então, esse homem entrava na loja, identificava lá o rolo de tecido mais barato e era esse que ele comprava. E era com esse tecido que eram feitas as roupas de todos os integrantes das famílias. Para falar, para contextualizar essa questão da independência e de sim como evoluímos nesse contexto, quero contar uma história para você. Durante a produção do livro, eu conversava com uma tia e perguntei para ela, para tentar sondar assuntos que pudessem ser interessantes para estarem no livro. E eu perguntei para ela, entre outras questões, Tia Ana, e maquiagem vocês usavam? E ela ergueu o queixo assim toda orgulhosa e falou, eu e tuas tias, nesse sentido, nós éramos as mais avançadas. Nós tínhamos batom e até base. E eu falei para ela, Tia Ana, agora senta aqui, eu quero saber dessa história em mais detalhes. Porque eu sabia que antigamente, se as mulheres não podiam nem comprar os tecidos para fazerem suas roupas, como elas tinham dinheiro ou acesso a maquiagens, também conhecendo a realidade financeira dessa família, né? Eram agricultores, não tinham um poder aquisitivo tão grande assim. Para que as moças, né, tivessem acesso a esses produtos naquela época, ainda mais
naquela época? Então ela me respondeu: acontece que eu trabalhava fora. Opa, quero saber ainda mais sobre essa história. Como assim, tia Ana, a senhora trabalhava fora? Porque eu também, dentro das minhas pesquisas, obviamente já sabia que isso não era comum para as mulheres da geração dela. Então ela me contou que aos 16 anos ela foi acometida por uma apendicite. E por causa dessa apendicite, ela precisou ficar em casa, sem poder fazer as tarefas domésticas e também sem ter condições de trabalhar na lavoura, na roça. Imaginem vocês, que desperdício, que absurdo, uma mulher, que inutilidade para a época, e ainda é assim um tanto hoje em dia, uma mulher ficar sem fazer nada. Isso não é muito permitido às mulheres, não. Ainda existe essa culpa, né? Essa cobrança de que a mulher não pode parar nunca, de que ela tem que estar sempre em função, e também uma culpa que a própria mulher sente quando ela está descansando, quando ela está parada, mesmo quando ela está ali, né, com alguma condição de saúde que a incentiva, né, que a condiciona a ficar mais sossegada. E naquela época arranjaram algo para minha tia fazer. Como eu disse, né? Que inutilidade uma mulher ficar mesmo adoecida sem estar contribuindo, sem estar fazendo nada. Então chamaram uma conhecida da família para ensinar ela a costurar. E ao aprender a costurar, essa conhecida também conduziu ela a produzir peças para uma antiga empresa de alfaiataria que havia aqui em nossa região, no município de Bento Gonçalves. Então, essa tia passou a produzir essas peças para essa empresa. Ela costurava em casa, mas 2 vezes por semana ela ia ao centro da cidade entregar essa produção de peças e buscar novas peças para costurar. Nessas idas ao centro da cidade, ela recebia o valor pelo trabalho dela, que era suficiente para contribuir com o que era essencial para a família, e ainda sobrava, ela conseguia fazer uma sobrinha para ela escolher e comprar os tecidos das roupas para ela própria e para suas irmãs, e também maquiagens, como batom e base. Por isso que ela me contou ali no começo dessa história, com todo esse orgulho, que elas eram as mais avançadas nesse sentido ali da vizinhança, porque elas tinham até batom e base, o que não era comum. E por que eu tô contando essa história? Para reforçar o quanto a independência financeira nos empodera. E para começar a te questionar, te instigar a pensar nesse aspecto na tua vida. Como você está em relação ao seu poder aquisitivo, às suas finanças? Será que você é totalmente dependente, independente nesse sentido? Ou ainda existem degraus, alguns ou muitos, não sei, que você pode avançar nesse sentido? Para fazer um fechamento dessa história da minha tia, preciso adicionar uma informação importante. As irmãs dela, as minhas tias mais novas, passaram com essa atividade dela a ter uma nova referência de mulher em casa. A referência que as meninas tinham de mulheres eram das suas mães, das suas avós, que trabalhavam muito, exaustivamente, só que em casa, ou na lavoura, ou nos dois. E essas minhas tias mais novas passaram a ter essa nova referência de mulher que trabalhava fora de casa, que tinha essa autonomia, que podia comprar os seus tecidos de roupa, que podia comprar maquiagens, que podia comprar o que ela quisesse. O resultado disso é que essas minhas tias, mais novas também quiseram seguir o exemplo, quiseram trabalhar fora de casa e ter o seu próprio dinheiro. Então isso explica, porque não é exclusivo da minha família,
pela pesquisa que nós fizemos, e como você também pode estar reconhecendo na sua família, que foi assim que as primeiras mulheres a trabalharem fora de casa seguiram esse padrão, né? Por algum motivo, elas começaram a ter um trabalho como o de costureira ou então o de professora, né? Na verdade, era mais comum até as meninas lecionarem. Por isso que o estudo, assim, se você conversar com uma senhorinha, o estudo, ele é abordado, assim, como um grande desejo que elas ainda nutrem no seu coração e que elas não puderam atingir, né? Um sonho que elas tinham e que não foi realizado, porque a maioria das mulheres do passado, da geração de nossas avós, bisavós, elas tiveram esse direito vedado, elas não puderam estudar, e não podendo estudar, elas também não tiveram a chance, por exemplo, de serem professoras, que era o grande sonho da maioria dessas meninas. Não necessariamente pelo amor ao estudo, mas pelo que o estudo proporcionava às mulheres, pelo que elas percebiam o estudo, que era uma atividade profissional, proporcionando para as mulheres, que era justamente o seu próprio dinheiro, a sua renda, a sua liberdade financeira. Naquela época, a gente pode chamar assim, né, que essas mulheres conquistavam a sua liberdade financeira dessa forma. Hoje em dia, mesmo que nós tenhamos a nossa atividade profissional, o nosso emprego, a nossa renda, o nosso dinheiro, é preciso que a gente observe se de fato nós estamos conquistando essa liberdade financeira. Porque hoje em dia, ter uma atividade profissional, ter um emprego, não necessariamente garante essa liberdade financeira. É preciso que nós tenhamos uma organização financeira, uma estratégia em relação ao que nós ganhamos, ao que nós recebemos, para que nós possamos conquistar justamente essa liberdade financeira, essa independência na sua totalidade. Reforço, se pergunte aí, como você está nesse sentido? Você acredita realmente que a sua independência está plena? Ou, a partir dessa nossa conversa, ou de repente você já havia pensado nisso, de que você ainda tem passos para avançar nesse sentido? Os especialistas financeiros recomendam que um indivíduo, tanto homem quanto mulher, guarde pelo menos 10% do seu ganho, reserve pelo menos 10% do seu ganho para o seu futuro, justamente para construir esta liberdade financeira. Eu não tenho o dado preciso, mas existem pesquisas, né? Existem dados justamente que apontam que a maioria da população chega na terceira idade sem essa liberdade financeira, ou seja, não terá conquistado essa independência absoluta ao longo da sua vida. Então, é algo muito sério a observarmos dentro desse contexto de realização feminina, que eu tanto menciono, enfatizo por aqui. A maioria que eu falo, esse dado, ele gira em torno de 90%, mais de 90% das pessoas, de que mais de 90% das pessoas não atingem até o final da sua vida essa liberdade financeira. E nem na verdade essa liberdade financeira. Esse dado, ele diz respeito à pessoa não atingir condições mínimas de se abastecer com o essencial na sua velhice, né? Nessa terceira idade. Tendo que depender ou de uma aposentadoria, do governo, ou dos filhos, ou de continuar trabalhando, quando deveria, né, estar tendo seu merecido descanso. Então, principalmente, se você, mulher que me assiste hoje, é da minha geração, ou de uma geração próxima à minha, o programa de hoje tem esse convite especial
e urgente, que é para que você comece a pensar hoje nessa reserva financeira, que obter essa tranquilidade, essa liberdade financeira seja uma meta sua, que você realmente trabalhe para avançar na direção disso, para que você possa ter aí a sua no futuro, né? E que esse futuro de repente não precise nem demorar tanto, não precisa ser lá na terceira idade, possa acontecer antes. O quanto antes nós conquistarmos essa independência na sua plenitude, mais poderemos desfrutar dessa liberdade, dessa gigantesca conquista que é a independência feminina. E que está atrelada aí com esses exemplos que eu dei à independência financeira. Mas quando nós falamos de independência, não estou me referindo apenas à independência financeira. Esse tema, ele vai além. Independência está relacionada a sermos livres, a podermos agir conforme as nossas próprias vontades. E esse é um outro contexto dentro desse tema que eu queria te convidar a observar. Você realmente age conforme as suas próprias vontades? O que você faz? Você faz porque você realmente quer? Porque você realmente gosta? Seja na sua vida pessoal, seja na sua vida profissional. Ou você faz porque é condicionada a fazer, porque na nossa sociedade todo mundo faz mais ou menos assim. Seu trabalho, por exemplo, você exerce a sua atividade profissional porque você realmente gosta, você tem paixão pelo que você faz, ou você faz simplesmente porque tem que pagar contas, porque tem que se sustentar? A gente pode aliar as duas questões que são importantíssimas na nossa vida. Mas eu atendo muitas mulheres, um exemplo, com o desejo de empreender, mas que não conseguem dar um passo na direção desse seu sonho, porque são condicionadas desde muito pequeninas aquela falsa sensação de segurança que um trabalho de carteira assinada nos proporciona. Vou repetir, falsa sensação de segurança. Porque, como todas sabemos, a qualquer momento uma pessoa com carteira assinada pode ser demitida, né? Então essa segurança ela é meio ilusória, né? E sob esse aspecto, talvez empreendendo a sua segurança seja até maior, porque você será a sua própria chefe, né? Você terá mais controle aí sobre o que você ganha e também não terá limites em relação a isso. Precisamos nos alinhar com esse agir conforme as nossas próprias vontades. E eu dei apenas um exemplo. Vou puxar mais um exemplo aqui, agora que eu falei desse do mercado de trabalho, da atuação profissional, mas eu posso citar um outro exemplo sobre nossas roupas, por exemplo. Será que nós vestimos realmente o que nós gostamos? O que combina com a gente? Ou nós vestimos o que a moda está ditando, o que a mídia está nos condicionando a vestir? As mulheres do passado, elas não puderam por muito tempo usar calças, porque as primeiras corajosas que usaram essa vestimenta, elas foram apontadas na rua, aqui na nossa região como putane, diziam que era uma vestimenta imprópria para as mulheres. Sabem por quê? Não lembro se eu já contei aqui no programa Ser Mulher. Eles diziam que as calças, elas repartiam a colônia, fazendo uma alusão aí do contato dessa vestimenta, dessa roupa, com a parte íntima feminina. Então as mulheres, elas foram proibidas por muito tempo de usarem, pensem, uma peça como uma calça. E hoje, quantas peças que nos apertam? Muitas vezes nós usamos cintas para disfarçar a barriga. Será que nós realmente desejamos vestir
esse tipo de utensílio? Ou nos sentimos obrigadas por uma questão estética, por algo que estão nos exigindo, nos cobrando em relação à nossa aparência? Então é um outro contexto muito importante de nós refletirmos sobre essa independência, que muitas vezes nós, assim, ao pensar rápido, nós consideramos, nossa, nós somos independentes, essa é a nossa maior conquista de todos os tempos. Mas na prática, no dia a dia, em que medida nós estamos realmente sendo independentes? Eu acredito que tanto na parte financeira, quanto na parte emocional, nessa parte relacionada ao que nós desejamos, ao que nós buscamos, né, as nossas vontades, a nossa independência, no geral, assim, para as mulheres em geral, ela é limitada. Ou nos dois aspectos, ou num aspecto ou no outro, porque às vezes a mulher já tem até essa liberdade financeira, mas lhe falta trabalhar essa parte emocional relacionada ao que ela quer, aos seus desejos. Ou muitas têm essa liberdade financeira, mas não desfrutam, né? Outra questão, será que nós temos a liberdade em relação ao nosso tempo? Ou nós estamos ali aprisionadas, sempre em tarefas? Ou para conseguir essa liberdade financeira, a gente perde a nossa liberdade de tempo? Então, é uma complexidade, né, de fatores que precisam montar ali o quebra-cabeça dessa plenitude feminina, dessa independência plena feminina. E relacionada a essa parte, a esse âmbito dos nossos desejos, para que eu possa agir conforme os meus desejos, agir conforme as minhas próprias vontades, eu preciso conhecer as minhas próprias vontades, eu preciso saber o que eu quero, eu preciso ter clareza. E como que eu obtenho isso? É estudando sobre mim mesma. Eu preciso buscar autoconhecimento. Então eu preciso tanto investir aquela reservinha, aqueles 10% para ampliar a minha liberdade financeira, quanto também fazer uma outra reserva, destinar um outro percentual que pode ser próximo a esse, para investir em mim mesma, em me conhecer, Porque para ser independente, eu preciso estar agindo de acordo com os meus valores, de acordo com a minha essência. E para eu agir de acordo com esses aspectos, eu preciso ter o conhecimento deles. E tanto se você tem um objetivo para trabalhar, que pode ser financeiro, pode ser profissional, qualquer objetivo que esteja relacionado a avançar, a subir degraus relacionados a essa independência, quanto a essa questão de se conhecer, de trabalhar o seu autoconhecimento, de identificar, de reconhecer a sua essência, eu posso te ajudar e estou sempre disposta a ampliar esse debate. Você pode me acessar aí nas redes sociais para trocar uma ideia comigo, para que nós possamos ampliar essa conversa e também para que eu possa te mostrar quais são os caminhos, quais são as formas efetivas de trabalhar todas essas questões. Que esse convite a essa reflexão tão importante possa reverberar aí na tua mente e no teu coração, para que tu possa tomar nota aí, anotar mesmo. Pega um papel, pega um caderninho e anota uma ação prática que tu possa fazer nas próximas semanas, de repente, até amanhã mesmo, né? Que você possa fazer imediatamente ou tão logo seja possível, para que você dê passos aí na sua independência, aumente, suba degraus, né? Avance, aumente a sua independência em todos os âmbitos. Seja financeira, seja emocional, para que você efetivamente seja livre, tenha a liberdade de agir conforme as tuas próprias vontades. Até a próxima!